Classes e IDs no CSS. No vídeo passado eu mostrei para vocês utilizando esse elemento ou tag body, passando os parâmetros do CSS, mas existem também outras representações de como pode passar para ele. E elas são as classes e os IDs. Eu vou criar uma div aqui, e aqui dentro da div eu posso passar ou a class como atributo, né? Isso aqui é o atributo, ou uma class ou um ID. Vou começar com a class, e aqui dentro você pode dar um nome para ela. Eu vou chamar, por exemplo, de nome 1. É importante que seja um nome de preferência curto, bem fácil de lembrar, para que não fique muito grande e dificulte. E eu vou chamar de nome 1, e aqui dentro dessa div eu vou falar, essa é a div de nome 1, por exemplo. Aí beleza, eu criei minha class e dei um nome para ela, chamei de nome 1. No CSS, para representar, eu utilizo o ponto, esse ponto significa que é uma class, e coloco nome 1. Vou abrir as chaves e passar os parâmetros dessa minha div aqui. Eu vou botar que o fundo dele vai ser branco. E vou botar que a cor vai ser vermelha do texto. E beleza, ó, eu estilizei utilizando class. Ou seja, eu poderia ter feito usando a div. Daria na mesma, mas aqui eu utilizei class. Ó, vou botar aqui como div, em vez de nome 1, ó, vou botar div. Ó, ficou da mesma maneira. Só que em vez disso eu coloquei class. Mas então, se é a mesma coisa, por que disso? O porquê a class ela serve para em ocorrência de vários elementos. Vamos supor, por exemplo, se eu aqui em vez de ser uma div, eu criasse um footer. Eu quisesse que esse meu footer tivesse as mesmas características, o mesmo CSS, né, estilização dessa minha div aqui. Basta eu colocar nele uma class e colocar o mesmo nome, nome 1. Ó, vou chamar, ó, esse é o rodapé da página, que é o footer, né? Ó. Ele está com a mesma estilização, fundo branco e a cor das letras vermelha. Dá um BR aqui só para dar uma quebra de linha. Ó. A minha class ela serve para fazer várias ocorrências. Ou seja, se eu tivesse aqui deixado só div, ó, ele só funcionaria para o primeiro. Opa, aqui deixei um ponto, né? Ó, se eu botasse só div, ele só funcionaria aqui para o primeiro e não para esse. Mas já com a class, tudo que tiver o mesmo nome de classe vai seguir a mesma estilização. Por isso que é importante utilizar class. Já o ID, para o CSS é a mesma coisa. Se eu colocasse aqui em vez de class um ID, ó, vou colocar um ID. Aqui eu vou botar um ID. E para eu representar o ID no CSS, não é mais ponto, é o jogo da velha. Vou botar o jogo da velha, nome 1. Ó. No CSS, para o CSS, vai ocorrer em todas as ocorrências também, que se chamar nome 1 os IDs. Mas, quando eu utilizo o HTML, o ID ele tem que ser um identificador único. Caso isso aqui fosse um formulário, alguma outra representação, isso daqui não deveria ser possível, não permite eles tiver o mesmo nome, o ID. O ID por padrão, como ele é o identificador, ele tem que ter um nome diferente. Por exemplo, aqui tinha que ser outro nome. Por exemplo, vou botar nome 2. Aí no CSS eu deveria fazer nome 2. Aí aqui, por exemplo, a cor, vou botar laranja. E aqui a cor do texto, vou botar, por exemplo, preto. Ó. Assim, ao correto, a maneira correta de se fazer. Mas para mostrar para vocês que para o CSS tanto faz utilizar class ou IDs, que ele vai funcionar da mesma maneira. Mas no HTML é requerido que os IDs sejam diferentes. Então por isso, os IDs por ser identificador único, eles precisam ser diferentes. E explicar mais algumas outras coisas para vocês. Aqui eu utilizei tag, aqui eu utilizei IDs, né? E também existe outra maneira, ó, se eu quisesse que todos os meus elementos, por exemplo, HTML, head, title, link, todos funcionassem da mesma maneira, eu usaria esse meu ponto aqui, né, esse meu asterisco, isso é quase um asterisco, e coloco o que cada um vai ser. Por exemplo, ó, font, size, ó, todo o tamanho de todas as fontes vai ser 20 pixels. É o tamanho de tudo na minha página, vai ficar desse jeito. Aqui só não tá porque ele não tá dentro, ele só tá dentro do body, né? E o body eu já defini que algumas coisas dele, ó, já defini que o body é 40. Então, ó, por padrão ele vai começar com tudo 20. Se eu tirasse esse 40, ele já iria 20, ó. Tudo seria 20. Mas por eu diferenciar, eu dizer que o meu body é obrigatoriamente 40, por isso que o tamanho da letra ficou desse jeito.
E se eu quisesse começasse do HTML, eu botaria HTML. Outra maneira de declarar no CSS. E é isso. Esse vídeo entendeu o que é class, ID, como funciona, para que serve. Eu posso utilizar em outros elementos aqui, né? A mesma ocorrência. E em todos vai estar a mesma estilização. E espero que tenham gostado do vídeo. Nos próximos vou trazer já explicando sobre background, color, cada uma dessas elementos aqui do CSS. Ficando por aqui.